Duas vezes presidente do Banco Central do Brasil, o economista Gustavo Loyola retorna a Santa Catarina, mais uma vez atendendo o convite do SBT para uma palestra no Fórum Santa Catarina 2015. Doutor Loyola, satisfação tê-lo agora aqui no blog do Prisco. Primeira pergunta que eu lhe faria é a seguinte: como um economista com a sua experiência vê Santa Catarina nesse contexto nacional que vive hoje a economia? Bom, a Santa Catarina é reflete praticamente todos os setores da economia brasileira estão aqui, né? A indústria, o agronegócio, os serviços. Uma economia diversificada. Diversificada. Né? Então, na realidade, nós temos aqui um espelho daquilo que está acontecendo no Brasil inteiro, né? E, evidentemente, numa situação de economia em recessão, como nós estamos no Brasil, Santa Catarina acaba também tendo o mesmo problema. Mas a diversificação econômica do Estado... O Estado exportador também, nesse momento, é bom, né? O Estado exportador, tudo isso favorece. Então, em termos relativos, eu diria que Santa Catarina, vamos dizer, está melhor do que a maioria dos estados brasileiros, né? A crise aqui sempre chega por último, mas dessa vez ela efetivamente chegou e isso se observa no próprio comportamento da Receita, na arrecadação do ICMS. A crise chegou, mas com a questão cambial e o perfil exportador, de alguma maneira, ameniza, né? Ameniza. Não é que não dá para passar o largo dessa crise, Claro. Porque é uma crise muito forte. Talvez seja a pior crise de crescimento que o Brasil teve nos últimos 30 anos, 40 anos. Né? Tem gente falando que é a maior crise desde 1930. O senhor concorda? Tem, assim, do registro histórico assim, do PIB, é um dos piores momentos mesmo, né? Em termos não apenas da profundidade da crise, mas da duração também, né? Porque 2014, embora tenha sido um ano ainda de crescimento positivo, foi praticamente zero. Então, a gente pode dizer que desde 2014 que a economia brasileira vem com problemas. Na sua última vinda ao Estado, há 45 dias atrás, o senhor me disse que 2015 e 2016 são anos perdidos. Vamos tentar que 2017 possa ser um ano melhor. Continua com o mesmo diagnóstico? O diagnóstico continua o mesmo, né? Não houve nada, infelizmente, nos últimos 45 dias que abrisse um portal de esperança, né, dessa crise sair terminar antes desse prazo. Ao contrário, as dificuldades políticas ficaram evidentes, né? O ministro da Fazenda acabou sujeito a ataques vindo do próprio PT, né? Então, assim, os desdobramentos não foram positivos, né? A manifestação da presidente Dilma na reunião do G20, reafirmando a permanência de Joaquim Levy, é uma confirmação efetiva ou, na sua avaliação, pela sua experiência, pela pressão política, ele resiste até o final do ano apenas? A impressão que eu tenho é que a presidente ela quis marcar uma posição de dizer, olha, ainda sou presidente, né? Não vou entregar a cabeça do ministro da Fazenda, não vou entregar a cabeça do ministro da Justiça, que estão sendo pedidas pelo ex-presidente Lula. Que está querendo tutelar a sua criatura, né? Querendo tutelar. Eu não vejo nenhuma razão para tirar o Joaquim Levy e colocar o Meirelles, né? Porque provavelmente o Meirelles vai fazer a mesma coisa que o Joaquim Levy. E se não fizer, ele vem com aquela agenda errada lá que é responsável pela crise, né? De aumentar o crédito, enfim, de fazer um estímulo ao consumo excessivo. Então, enfim. Agora, a divisão na condição econômica entre Joaquim Levy e Nelson Barbosa não atrapalha no momento desse, delicado? Atrapalha, né? E eu acho que é sempre ruim ter um ministro, dois ministros tomando conta da economia e eventualmente se divergindo. Cabe à presidente da República orientá-los e dirigi-los para que tenham uma atuação coordenada. Se não tiver, aí sim saca um ou outro. Agora, o empresariado cada vez fala mais de que, além do ajuste fiscal, é necessário reaquecer a economia, retomar o desenvolvimento. O senhor concorda? Sem dúvida. Eu acho que o objetivo do ajuste fiscal e de tudo vamos dizer, alicerçar a retomada do crescimento. O crescimento ele precisa desses alicerces, outra é a estabilidade de preços, né? A inflação baixa, para poder ser uma recuperação que seja sustentável, né? Sustentável. Agora, não adianta querer
reativar a economia com o fiscal apodrecido. Por quê? Porque em algum momento vem o desastre, né? O Brasil não consegue pagar as contas, nós podemos ter uma crise de dívida, e aí que os danos serão muito grandes, né? Para encerrar, doutor Loyola, eu lhe perguntaria os ataques a Paris, essa questão do terrorismo e agora a contraofensiva dos Estados Unidos, da comunidade europeia, isso pode agravar ainda a situação econômica internacional com repercussão e respingos aqui no Brasil? Sem dúvida, ninguém sabe onde isso vai parar. O Oriente Médio, historicamente, é uma zona crônica de conflitos. O Estado Islâmico é uma nova forma desse conflito se manifestar. E, de vez em quando, esse estado crônico aí de conflito do Oriente Médio se transforma numa crise aguda, né? Da mesma forma lá que o 11 de setembro teve um impacto muito grande, de repente nós podemos ter um outro impacto desse como resultado da atuação do Estado Islâmico. Até no preço do petróleo, né? Exatamente, né? Então, não está muito claro até agora qual será a reação dos países ocidentais a essa agressão, se chegarão a usar forças terrestres contra o Estado Islâmico ou se somente vão intensificar os bombardeios, né? Mas, evidentemente, sempre existe essa preocupação geopolítica e nós não podemos descartar os riscos, né, de um agravamento da situação econômica internacional por causa desses ataques. Doutor Loyola, muito grato pela entrevista. Obrigado. Tê-lo aqui. Eu que agradeço.